inicial, mas agora eu vou fazer um mantra bem curtinho para o Guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shuklam Bharadharam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyanayet Sarva Viknopashantayet. Om Saraswati Namastubhyam Parade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem chegou depois, estamos aqui na nossa quarta aula dos Yoga Sutras, né? Eu havia comentado com alguns antes da gente começar a gravar que a gente está assim bem no ápice das nossas aulas, porque a gente hoje vai fechar o terceiro sutra e um dos mais importantes, né, para o nosso trabalho todo de Yoga Sutras. Então eu vou começar aqui a fazer a apresentação para vocês. Aqui a apresentação de slides. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Então tá bom. Então, ótimo. Que bom. Bom, pessoal, então na nossa quarta aula, hoje a gente fecha o nosso primeiro pada, né? Então vamos começar aqui fazendo as nossas reverências a Patanjali. Na próxima aula eu vou passar um novo mantra de Patanjali para vocês, tá? Então a gente vai entoar o mantra e vamos inspirar, inalar. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjali Pranjali Natosmi. Muito bem. Então, pessoal, na aula passada, nós vimos o Sutra 1.4, que foi o Sutra que nós vimos como que funciona a mente, né? Então, Vritti, Swarupyam e Taratra. Nos outros momentos, há identificação com as modificações da mente. Então, esse sutra foi dado anteriormente, né, do que o sutra que nós vamos estudar hoje, justamente para a gente ter uma visão, né, maior, ampliada de como a nossa mente funciona. A gente falou sobre memória, sobre fantasia, sobre sonhos, né, sobre ilusão. Conversamos, foi um conteúdo assim bastante denso na aula anterior, para que a gente pudesse compreender toda essa gama de como a nossa mente funciona e para que lado que ela vai. Porque quando a gente conhece, a gente consegue se apropriar um pouco mais daquilo que está sendo visto. Então, quando eu retomo a palavra Nirodha, né, que fala justamente da parte em que eu conduzo a minha mente, que eu controlo a minha mente, que eu acomodo a minha mente, né, que fala que é o controle da mente. Mas que mente é essa, né? Por isso que a gente fez esse apanhado todo de como trabalha essa mente, de como funciona essa mente, para eu poder fazer esse encaminhamento, né? Não fazer essa corte marcial com os meus pensamentos, com essa mente, e nem ser tão condescendente. Aí, a gente vai agora contar uma historinha assim bem cotidiana, né?
E essa historinha é a seguinte: você preparou um café com cuidado, sentou-se para tomar o primeiro gole. Ao colocar a xícara sobre a mesa, puf, o café derrama. A mente continua. Que droga! Hoje nada dá certo. Como fui distraído, distraída. Só acontece comigo, né? Algum momento das nossas vidas, ou foi um café, ou foi uma água, ou foi qualquer coisa que caiu, que aconteceu. O café ou algo que aconteceu conosco aconteceu uma única vez. Porém, quantas vezes a mente continuou derramando café? Às vezes, eu pego aquele fato e eu jogo uma carga tão grande que essa frase só acontece comigo, hoje nada dá certo, nós utilizamos de novo e de novo em várias frentes da nossa vida. Porque o fato aconteceu uma única vez, mas a minha mente vai lá, pega aquele fato e faz com que ele continue circulando dentro da minha mente e continue acontecendo. Por exemplo, outro exemplo que a gente consegue ver nas nossas vidas. Um amiguinho da escola, uma professora, um professor, uma tia, alguém falou alguma coisa para mim e eu guardo aquilo com tanta força dentro de mim, como se fosse verdade, podia ser só um comentário, podia ser verdade, podia ser uma projeção, não importa. Mas eu revivo aquele fato, aquela fala, aquela frase de novo e de novo na minha mente. Então, a nossa mente, ela faz exatamente isso. O fato termina, mas a história criada pela mente, ela continua. Isso acontece com vocês? Sim ou não? Só comigo que acontece? Natália, acontece com você? Ou mais ou menos? Você não fica revivendo as histórias? Ó, Natália vai ter que ser estudada. Brincadeira, tá, Natália? Então, a gente fica, né? Ou a grande maioria das pessoas da humanidade ficam fazendo esse review na mente. Mas essa esse nosso pensamento, né, que a gente se identifica como sou desastrado, como sou esquecido, como sou avoado, como sou raivoso, todos esses pensamentos de como sou é uma identificação com esse pensamento, com essa emoção, com essa memória, com uma interpretação que eu tenho na minha mente, né? Lembra da fantasia, lembra da memória, lembra da ilusão. Então a gente deixa de reconhecer que realmente observa toda a experiência. Então, eu me torno a pessoa raivosa, eu me torno a pessoa triste, eu entro num estado que eu me confundo com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu verdadeiramente sou. E aí, essa figura, ela vem trazendo justamente essa analogia que a minha mente fica assim, ó, um redemoinho de vento. Porque assim, nossa mente, o pensamento, ele é contínuo, ele não para. Mas quando eu misturo todas as coisas, sentimentos, emoções, memórias, fatos, tudo isso, ao mesmo tempo, eu já não consigo mais identificar o que é o que. Se uma memória é um fato de verdade, se até comentei com vocês da vez passada que quando eu era pequena, em Aquidauana, parecia que tudo era muito grande quando eu era criança. Eu volto lá, já adulta, e eu vejo que tudo aquilo, aquele parque na frente da igreja, que tem uma igreja lá e tinha um parque na frente, parecia imenso. Mas não, ele é extremamente pequeno. Mas na minha memória infantil, aquilo tudo era muito grande, né? Então, isso geralmente já vamos buscando e
associando aquilo e a gente vai se identificando, né? Essa identificação. Porém, aqui, deixa eu buscar aqui mais para baixo. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, a identificação com as vrites, os pensamentos, né, nos afasta do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. E aí, a gente entra numa parte que é muito interessante, que é a retomada das kleshas, que são as formas de sofrimento, do avidya, da ignorância. A avidya é não reconhecer a nossa própria natureza, a nossa verdadeira natureza. Avidya significa ignorância. Então, eu tenho ignorância de quem realmente a Viviane é, de quem realmente é o Fernando, e assim por diante. Essa avidia de não reconhecer a minha própria natureza me traz sofrimento. Esse asmitar, confundir o observador com a mente, é exatamente também aquele que traz sofrimento, porque eu falo assim: eu sou a pessoa de sucesso, eu sou a mãe que criou aquele filho, eu sou a boa professora, eu sou excelente juiz. Então, eu me torno aquilo, tá? Eu tenho o ego, ele se torna aquilo que ele faz e ele bota para trás, ele não reconhece quem é o verdadeiro fazedor, quem é o verdadeiro, vamos dizer assim, entre aspas, comandante da vida, né? Tanto é que quando a pessoa perde um cargo, quando a pessoa perde uma posição, esse asmitar traz tanto sofrimento para tanta gente que muitas pessoas acabam tirando a própria vida, porque ela ficou tão entranhada com aquilo que ela não consegue se ver fora daquilo, né? Ou então, muitos casamentos acabam, relacionamentos de um pai com filho, mãe com filho, por quê? Porque eu sou a esposa do fulano, eu não sou a pessoa, eu sou tal. Se eu me separo, pronto, acabou a pessoa, né? Então, assim, asmitar é essa cleixa, esse sofrimento de me confundir com aquilo que eu faço, com o papel, com a função que eu exerço. Raga. Raga também é uma outra forma de trazer sofrimento. Por quê? Porque raga, eu faço um apego a somente aquilo que me traz prazer. E se aquilo que me traz prazer faz mal para mim, o raga, ele causa sofrimento, porque ele vai me trazer doenças, ele vai me trazer adversidades na vida, porque, por exemplo, ah, hoje em dia a gente fala tanto das bets, tanto dos jogos, de tantas coisas assim, por quê? Porque traz um prazer imenso para a mente. A mente se sente envolvida com aquilo, né? O próprio álcool, próprias coisas entorpecentes, tantas coisas que trazem prazer para o ser humano, e aquele apego, né, que nem no caso da Jamila, destrói uma vida, destrói uma mente, destrói um corpo. Doença é o contrário, é a rejeição ao que causa sofrimento. Olha, eu não vou tomar é, uma injeção, né? Um medicamento, uma injeção. Por quê? Porque eu vou sofrer com a picada da injeção, da agulha. E isso eu posso, aquela gripe que eu poderia me curar com uma simples picada de uma agulha, de uma injeção, vou bater aqui na madeira, mas assim, meu Deus, já pensou se vira uma pneumonia? Já vou ter que ir para o hospital, ficar internado, acontece alguma coisa. Então, qualquer desconforto, acordar cedo para fazer um exercício físico, tomar um banho gelado, fazer um jejum, tem inúmeros exemplos
que coisas que nos causam um sofrimento, mas não é aquele sofrimento assim, puxa vida, eu vou perder minha vida com isso. Não, é um sofrimento que ele é possível ser aguentado pela mente, né? E me faz bem. Então, assim, eu não consigo me ver sofrendo momento algum. Eu só quero o prazer, eu só quero o conforto. Isso também é uma grande causa de sofrimento. E o medo, a binivecha, que é o medo da própria morte. Eu me seguro, eu me apego à continuidade da existência. Então, eu fico apegado a tudo que me cerca e faz com que esse apego, esse medo, me paralise nas minhas relações, no meu trabalho, em fazer novas amizades, de me, vamos dizer assim, transacionar com o mundo de uma forma saudável. Porque eu acho que eu vou morrer, porque eu acho que o filho vai morrer, porque eu acho que fulano vai acontecer alguma coisa. Então eu sempre estou vendo ou antevendo coisas muito catastróficas, né? Então, esse sofrimento todo, que são as kleshas, alimentam, né, essa identificação com essas frases em sânscrito que nós colocamos aqui, alimentam o sofrimento. Então, uma coisa alimenta a outra. A identificação alimenta as kleshas e as kleshas alimentam o sofrimento, tá? Aí, nós vamos, pessoal, se vocês quiserem parar, perguntar, vocês levantam a mãozinha aqui que a gente para aqui e troca, tá bom? A gente vai para o principal sutra do Pada. A gente definiu o que que era yoga, a gente conseguiu observar sobre os pensamentos, né, sobre a mente, sobre o sofrimento e vamos entrar nesse coração do Yoga Sutra, do Pada 1, que é o Sutra 1.3. Tada drashtuhu swarupe vashtanam. O que que significa isso? Então, o observador permanece estabelecido em sua própria natureza. Bom, vamos lá, hoje a gente vai fazer diferente. Vamos lá. Vocês fiquem à vontade se quiserem ou não falar. Mas, por exemplo, Thelma, quando você lê esta frase, o que que passa aí na sua cabeça? O observador permanece estabelecido em sua própria natureza. Thelma, pronto. Oi, não estava Oi, conseguindo abrir aqui. É, acho que ele não se permite, tá ouvindo? tô. Acho que ele não se permite mudanças ou conhecer algo diferente do que ele está acostumado, alguma coisa nesse sentido. Certo, muito bom. Vamos ver outra pessoa. Vamos lá. Isabela, que vem à sua mente lendo essa frase, esse pada, ou esse sutra? Ai, meu Deus. Pronto, pode falar. Tá ouvindo? Tô, Pronto, você pode passar para outra pessoa? posso, sem Tá problema. bom. Tá É que bom. eu tô com a bebê aqui, tá meio difícil de Sem concentrar. problema, sem problema. Alguém quer falar no lugar dela? Será que é na perspectiva de que a pessoa não é mais vítima
Vitris, que ela não é vítima dessas oscilações da mente, que ela consegue conquistou esse assentamento. Legal, Fernando, isso mesmo. Ele permanece estabelecido na própria natureza e não nos próprios pensamentos, na identificação com esses pensamentos. Bacana, isso mesmo. O observador, quem é esse observador? Quem é esse observador? Quem que você acha que é esse observador, Alessandra? Ele É, é... é o eu essência, o eu divino. O eu Aquele, essência, o eu divino? aquele que não são os papéis, mas quem Tá, realmente eu sou. certo. Alguém mais quer complementar a Alessandra? Obrigada, Alessandra, Fernando, Eu acho que até o observador somos nós, é a pessoa sem o ego, né? Porque é no momento que você se retira, né? Então, sem influência, sem nada, você só como um agente observa e não interage com o que vem na mente, só observa. só observa. Então, vocês já têm uma boa noção de quem é esse observador, né? Esse observador, ele consegue perceber, por exemplo, várias coisas. Vamos pensar na nossa própria vida, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver o rostinho de todos vocês aqui. Aqui, vou puxar aqui. Volta, volta, volta. Bom, depois eu vejo aqui. Oh, tirei. As setas me. Deixa eu ver outra vez. Cliquei uma vez, só uma vez. Share. Pronto. O que que não está querendo entrar meu slide? Então, enquanto o meu slide aqui ele tá, hoje eu tinha que ter cantado mais para Ganesh. Enquanto ele não consegue entrar, vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício. Nesse exercício é o seguinte, eu quero que todo mundo feche o olho, fechem os olhos, se possível, tá? Feche os olhos e pensem em você quando você o mais possível era criança, sua primeira lembrança de infância. Tenta lembrar a primeira lembrança, a primeira memória de infância. Pensaram? Agora vocês vão pensar um um momento qualquer da sua adolescência. Pense um momento da sua adolescência. Vamos avançar um pouquinho mais. Por gentileza, agora, se puderem, pensem em algum fato, em algum momento da sua juventude. Pensei na minha juventude. Eu não vou avançar muito no tempo, porque nós temos muitos jovens aqui na nossa sala. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais e vamos pensar em algum fato, em alguma memória da nossa fase adulta. Se alguém, se uma pessoa quiser compartilhar aquilo que sentiu nesses 4 momentos da sua vida, o que você observou?
Alguém? Hum. Bruna, mas pode falar das outras três fases. O que que você observou quando você viu, olhou lá para trás? Dá pra ouvir? Dá. Da Difícil, né, André? infância, eu não. Eu consegui lembrar coisas bem pontuais. Eu tava tentando achar a memória mais antiga, mas realmente não sei qual seria a mais antiga, ou, enfim, não consigo lembrar tanto. Lembrei umas coisas específicas da infância mais marcantes, ruins. É essas que eu lembro só, as ruins, coisas mais traumáticas. E da adolescência eu lembro mais, acho que porque faz menos tempo. Então eu lembro da adolescência, me veio na mente ensino médio, indo pra escola, coisas assim. E aí quando falou juventude, eu já pensei agora. Aí depois foi pra adulta, aí eu comecei a ficar confusa. Se eu sou Será que jovem eu ou sou adulta. adulta? Mas quando falou juventude, eu já pensei exatamente agora. Então, não sei. É isso. Obrigada, Bruna. Olha só, olha que interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, com certeza outras pessoas pegaram coisas que não foram tão boas na infância, lembraram, mas qual é a principal sensação? Vamos esquecer um pouquinho da história. Qual a principal sensação que eu tenho quando eu vejo vários períodos da minha vida? Qual sensação que fica? Eu acho que depende da pessoa, né? Que faz essa observação e do que a mente dessa pessoa traz como flashes ou como memórias gravadas, né? Eu, Uhum, diferente da Bruna, é, eu me recordei de coisas gostosas da minha infância, né? aham, Então, mas também flashes, né? Então, eu acho que são o que a gente procura ou que a gente está propenso a procurar enquanto observador dentro dessas várias camadas da mente, né? Ou vários momentos que nós temos, né? uhum, Eu acredito que dependa de como nós estamos também nesse momento, né, uhum, Viviane? Né, se eu estou bem, se está tudo bem, ou se eu não estou nostálgica, triste, né? Porque muitas vezes essa pessoa que observa, né, né, é, eu também vou procurar ou vou focar em situações, né? E essa mente que é externa, ele vai trazer situações, né? Conforme o próprio sentimento que eu possa ter no momento, né? Eu acho que isso é muito profundo, né? é. Eu fui em momentos assim bem felizes, né? Não sei se é porque eu tô de férias, tô zen em casa com as crianças, Tá tá de tudo bem com a assim, vida, tô né? de bem com Coisa a vida, maravilhosa, né? Acabei puxando memórias assim de bem com a vida, bem good vibes, sabe? Mas certo? eu acho que é isso, né? Esse observador que somos nós, né? Aham, Nós, mas a essência mesmo, né? Que é o observador, né? Ele se confunde com essas questões da mente, né? E as emoções que eu estou trazendo no momento. isso. Eu acredito que, assim, esse ponto, assim, ficou bem bacana, assim, com vocês, de vocês compreenderem isso. Mas tem um outro ponto que eu gostaria que vocês observassem nesses pensamentos, nessas memórias que vocês tiveram agora, a seguinte questão: o que não mudou? Alessandra riu aí, hein, Alessandra? O que não mudou? Eu vou falar porque esses dias
durante o curso, assim, eu fiz um Shavasana e no final, assim, esses dias não, acho que foi sábado, que a gente falou a história do rio que vai ao encontro do oceano e tem medo, né? Mas ele entende depois que ele vai fazer parte do oceano. E me veio a Alessandra criança na cabeça, eu falei, caramba, eu sou isso, sabe? A minha essência é essa. E a conexão que eu fiz com as fases da minha vida tem a ver com essa essência. Eu não sei se é porque veio esse insight, durante o curso, o link que eu faço assim, a Alessandra adolescente era praticamente essa essência minha da infância, sabe? Então, assim, Aham, eu acho que eu senti diferente, eu não me apeguei muito aos fatos, mas ao fato de quem eu realmente estava naquele momento. legal. Mas, muito bom. E a gente pensando também dessa perspectiva, o que nunca mudou? Porque assim, a Alessandra, criança, que você viu, é diferente da Alessandra que está aqui na minha frente. Os traços são os mesmos, várias coisas são as mesmas, mas é a mesma Alessandra, Não, fisicamente? não, Não. Por exemplo, eu pinto o cabelo, né? De vez em quando eu não pinto, mas de vez em quando eu pinto. Eu pinto o cabelo, mas será que essa menina aqui, ó, essa menina aqui é ótima. Essa menina, essa menina, né? Essa menina de quase 60 anos, será que ela é a mesma Viviane, né? Fisicamente? Não, porque o meu corpo mudou, porque durante a minha história várias coisas aconteceram, então meu corpo mudou, minha mente mudou, eu tive estudos, eu tive relações, eu tive pessoas, várias coisas mudaram. Mas o que será que nunca mudou? Fiquem com essa pergunta. O que será que nunca mudou? E quando eu for até, se que Deus quiser, bem velhinha, mais lúcida, né? E batuta aí na vida, até a hora do momento da minha última respiração, o que nunca vai mudar, certo? Então a gente vai continuar aqui, continuar no nosso trabalho aqui, pensando. Deixa eu colocar aqui de novo. Cada frase dessa do nosso Sutra 1.3, ela vai mostrar para gente exatamente isso. Tada. Então, drashtuhu, observador. Então, uma pessoa aqui observando, olhando tudo para fora dela, né? Opa. Swarupe, na sua própria natureza. Avasthanam, permanece estabelecido. Então, dentro do yoga, o yoga não cria um observador. Ele não cria um observador. O yoga permite reconhecer aquele que sempre esteve presente. Então, quando a Alessandra fala dela criança, quando eu gostei muito que tipo assim, me vi jovem, sou jovem, né? Então, me vi velha, posso me imaginar velha, mas quem é esse que se reconhece que sempre esteve presente todo o tempo da sua vida? Então, o yoga que a gente está aqui, que é esse trabalho sobre si mesmo, é exatamente aquele que mostra para gente que vai removendo a nossa ignorância e mostra quem realmente eu sou. Então, outro trabalhinho aqui que a gente pode fazer. Ai, meu Deus, que eu sei que toda hora eu bato nesse negócio aqui, esse negócio sai. Eu, eu não sou muito delicada, então eu boto aqui no dedo aqui e o negócio some. Vamos lá, vou tentar ser mais delicada. Aqui. A gente
fecha os olhos por um instante novamente. Hoje a nossa aula vai ser mais contemplativa, tá? E fechando os nossos olhos, a gente vai observar os sons, a respiração. A respiração tá lenta, tá rápida. O nosso corpo, ele tá cansado, ele tá relaxado. Como estão? Como está o nosso corpo? Os nossos pensamentos, eles estão acelerados? Estão pensando em outra coisa? Eles estão pensando aqui, agora, nesta aula? As nossas emoções. Como estão as minhas emoções? Eu tô triste, tô feliz, tô alegre, satisfeito, angustiado, ansioso, sem tentar mudar nada, apenas observa. E observando isso, quem conhece tudo isso? Podemos voltar. Então, toda vez que eu olho para isso, toda vez que eu olho para o que está à minha volta externamente e aquilo que está internamente, observo tudo isso. Há alguém, e esse alguém é esse observador. Esse observador que está para além dos pensamentos, para além das sensações, para além dos sentimentos. E aí, o mais interessante é que quando eu olho para o Sutra 1.3, o Sutra 1.3 e o Sutra 1.4, que eu dei na aula passada, justamente nos mostra que esse observador, ele, nesse momento do 1.3, ele permanece na sua própria natureza. E o observador, no Sutra 1.4, ele se identifica com as vritis, que foi o que o Fernando falou. Então, quando eu penso na perspectiva do observador, há tristeza. Não eu sou triste. Eu conheço a tristeza. Eu não sou triste. Há medo. Eu não sou o medo. Ou eu sou o medo se eu me identifico. Eu conheço o medo. Eu sou ansioso. Todos os pensamentos, eu observo e eu permaneço aquilo que eu sou de verdade, que não é nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma emoção. E isso me traz clareza, liberdade. E quando eu me identifico com os meus vritis, os meus pensamentos, emoções, sentimentos, fantasias, ilusões, eu tenho confusão na minha mente, eu tenho sofrimento. Percebem como que parece tão simples, mas é tão difícil no nosso cotidiano parar para ver isto, parar para observar isto, porque essa identificação é que de fato faz toda essa esse contraponto dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então, as vritis, os pensamentos, eles não nos aprisionam. O que nos aprisiona
é a nossa identificação com elas, é o nosso apego com elas. Então, é importante que quando eu olho para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para todas as minhas emoções, quem é essa pessoa que está vendo isso? É a pessoa triste? Não, aquele que está sentindo a tristeza, tá? Então, a gente hoje não vai dar continuação à história do Adjamila, a gente vai voltar num outro momento, mas a gente vai ver essa história da uma Purana, e essa Purana, ela vai nos mostrar uma coisa, uma história muito linda, tá? É a história de Prahlada e Hiranyakashipu. Conta-se que Hiranyakashipu era um asura, um demônio muito feroz, muito ruim, mas ele tinha um irmão e esse irmão também igualmente ruim. Ele, os dois queriam dominar toda a terra. Porém, quando o irmão de Hiranyakashipu foi até um povoado, ele foi morto pelas pessoas que saudavam, que cultuavam o Senhor Vishnu. Hiranyakashipu, ele ficou revoltadíssimo. Ele ficou uma fera e a partir daquele momento ele odiava o Senhor Vishnu com todas as suas forças. E ele fez uma sese, ele fez, vamos dizer uma palavra, uma promessa para o Senhor Brahma. E ele ficou mais de 1000 noites, 1000 dias, ficou séculos fazendo as seses para o Senhor Brahma para ganhar o benefício daquela sese que ele fez, para ele ter muito poder, que ele não seria morto, nem de dia nem de noite, que não seria morto por nenhum animal, que não seria morto nem por homem nem por mulher, e ele colocou todas as condições possíveis que de forma alguma ele seria morto. E assim, Hiranyakashipu colocou o terror em todo o universo. Uma das esposas de Hiranyakashipu, ela foi capturada. Até para salvar essa esposa, ela foi capturada, colocada num ashram, para que ela pudesse ter uma gravidez saudável, né? E Hiranyakashipu, ele não fez nada porque sabia que essa esposa estava sendo bem cuidada. Só que no ashram, no Gurukulam, numa escola que vai falar sobre o Senhor Vishnu, sobre Narada, ele a esposa dele, durante a gravidez inteira, escutou sobre o Senhor Vishnu, sobre as maravilhas do Senhor Vishnu, sobre Narada, né? Narada e o Senhor Vishnu, mesma pessoa. E ele, o bebezinho dentro da barriga, escutava absolutamente todas as grandes maravilhas, todas as bênçãos que o Senhor Vishnu fazia. Então, quando aquela criança nasceu, ele já era um completo e total devoto do Senhor Vishnu. E sabem de uma coisa? Quando ele volta para o pai, a mãe volta para o pai, Hiranyakashipu, ele achava aquele menino lindo, maravilhoso. Só que como ele tinha colocado total proibição no reino, no universo inteiro, de falar do nome do Senhor Vishnu, falar de Narada, ele mataria qualquer um, mesmo que fosse o filho dele. Então, quando ele observou que Prahlada, que era o filho dele, tinha uma grande devoção pelo Senhor Vishnu, ele não pensou duas vezes. Ele começou
a provocar várias vezes inúmeras formas de matar Prahlada. Ele jogou Prahlada no formigueiro, ele mandou elefantes deitar em cima de Prahlada, ele fez mil coisas e Prahlada, até de uma fogueira, Prahlada saiu vivo, porque ele não negava o Senhor Vishnu. Olha que coisa mais linda! Era uma criança de 5 anos. Então, Hiranyakashipu, muito enfurecido, vendo que não tinha jeito, que ele não conseguia derrotar, ele falava assim: Prahlada, você vai vir aqui agora no castelo e você vai prestar reverência somente a mim. E quando Prahlada, que é esse meninozinho bem no cantinho aqui, bem pequenininho aqui, foi até o castelo de Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, ele falou assim: você não pode adorar o Senhor Vishnu, você só pode adorar a mim. E quando ele falou a mim, ele falou assim: porque eu vou te matar pessoalmente e você não vai ter a proteção desse aí que você fala tanto. E nisso, quando ele vai com a espada para cima do seu próprio filho, de dentro, de dentro da coluna, uma enorme criatura aparece. E bem na hora em que era o entardecer, o finalzinho do entardecer, não era de noite, não era de dia. Naquela criatura não era homem, não era mulher, mas também não era um animal. Era uma mistura de um feroz leão, um monstro, que era a forma como o Senhor Vishnu foi para proteger Prahlada. E ele falou também, uma das coisas que Hiranyakashipu, que ele não ia ser morto nem dentro de casa, nem fora de casa, de dentro. E naquele momento, Narahima, que era a figura desse leão, desse Vishnu, nessa forma diferenciada, ele leva Hiranyakashipu exatamente embaixo da soleira da porta e mata completamente aquele Asura, aquele demônio que se voltou não contra o próprio Senhor Vishnu, mas para um devoto, para aquele que permanecia puro, que permanecia dhármico, enquanto todo o reino vivia no adharma, todos os irmãos de Prahlada eram dhármicos, faziam coisas erradas. Prahlada, mesmo sendo um Asura, né, um filho do demônio, ele vivia em dharma. E assim, Hiranyakashipu é morto por Narahima, que é esta forma, né, feroz do Senhor Vishnu. Então, pessoal, essa história que fala muito de devoção, que fala muito sobre aquele que permanece naquilo que ele acredita, naquilo que ele confia, naquilo que ele sabe o que ele é, mesmo vivendo no mundo assúrico, no mundo errado, no mundo com corrupção, no mundo com mentira, no mundo com tanta coisa errada, com assaltos, com sequestros, com tanta coisa errada, ele vivendo naquele momento, naquele mundo adhármico todo, ele permanece dhármico, fazendo a coisa certa. E isso nos mostra muito sobre nós mesmos. Porque a gente vive nesse mundo em que Hiranyakashipu faz com que as coisas
nos trazem medo, nos trazem inseguranças. E esse medo, as ameaças, as mudanças externas, até a ameaça à própria vida, Prahlada, ele passa ileso a qualquer coisa, porque ele permanece estabelecido no Senhor Vishnu. E essa história, ela traz para gente exatamente essa interligação, opa, essa interligação com o Sutra 1.3, porque a história, o mundo muda, né? O mundo de Prahlada muda. Ele foi gerado no mundo dhármico e ele é criado no mundo dhármico. O Sutra fala que as vritis surgem e desaparecem, essa impermanência da vida, das coisas. Prahlada permanece estabelecido naquilo que ele acredita, naquilo que ele é, um ser dhármico. O observador permanece estabelecido naquilo que ele é. A fé não depende das circunstâncias. Se alguém, quando o próprio pai ameaça Parlada, vou te matar, vou colocar o elefante, vou te enterrar, vou te colocar no formigueiro, parará, parará, de forma alguma ele coloca o pé para trás. Ele é irredutível naquilo que ele acredita. O Swarupa, que é o observador, não depende dos pensamentos. Então, a nossa estabilidade não nasce das circunstâncias, nasce do reconhecimento da verdadeira natureza desse observador, que sou eu, que é você, que somos cada um de nós. Então, a gente fecha esse combo do primeiro pada, que é o objetivo principal, que é apresentar a nossa natureza, a natureza da mente, a verdadeira natureza desse observador, que não tem nome, não tem forma, não tem começo, meio ou fim, que é você. E esse observador, que não tem nome, que não tem forma, que não tem começo, meio ou fim, ele é essa natureza, esse que vem aqui, que ganha um corpo de carne, que vem viver essas experiências. Então, no Sutra 1, Hatha Yoga Nushasanam, agora, com essa mente, com esse corpo, com eu vou aqui aprender sobre a minha verdadeira natureza. Yogaschita Vritti Nirodha me mostra o que é o yoga. Que caminho é esse que vai mostrar formas, mecanismos de como eu entendo, eu qualifico a minha mente para entender quem é esse que está atrás dos pensamentos, que está atrás das emoções, do ego, de tudo isso que a gente vê. Quem é esse? O yoga vem nos mostrar, vem nos revelar, nos preparar, né, para remover essa ignorância daquilo que nós somos. E por último, que é o terceiro e um dos grandes pontos centrais dos Yoga Sutras, Tada Drashtuhu Swarupe Vashtanam, o reconhecimento desse observador. Porque, pessoal, esse observador, esse que nunca muda, que sou eu, que é você, que é cada um de nós, que vai perder este corpo, vai perder esta mente, né? Quando eu perder este corpo, a mente de Viviane não vai mais participar. O meu corpo material não vai existir mais. O meu corpo sutil, que é aquele que eu carrego de uma vida para outra, ele vai caminhar um pouco comigo. Mas o meu corpo causal, que é a causa de tudo que há, esse nunca muda. E é esse o observador. E é esse o eu. Não é o eu divino,
o eu, essência, porque você não é separado disso. É como o sol. O sol ele vai refletir as suas luzes nas poças d'água. O sol permanece único, mas a imagem, cada poça parece que tem um monte de sóis. Na verdade, mas só tem apenas um único sol. A gente fala do eu, Viviane, mas existe o eu, que é esse Brahma, né? Que é esse Purusha, né? Que é esse Ishvara, que a gente dá esses nomes, que está por detrás desta mente. É a mente da mente, é o olho dos olhos, é o ouvido do ouvido, a boca da boca. E a gente vai continuando estudando para poder assentar isso dentro da gente. Porque quando a gente estuda os sutras, é para mostrar tudo aquilo que nós não somos, para evidenciar aquilo que nós já somos, mas a gente não se reconhece, né? E aqui, nos padas seguintes, ele vai mostrar justamente isso para gente. Como que eu faço para percorrer este caminho? Como que eu faço para percorrer esse caminho, né? Opa, opa, volta, volta, volta. Acho que faltou aqui. Acho que faltou um slide aqui, mas como é que eu faço para entender? O Pada 1, ele vai mostrar isso, minha natureza, o que é o yoga. E nos nossos próximos padas, vai mostrar como eu faço isso, qual é o caminho que eu percorro, o que eu vou ganhar com isso. Compreendem? Então, isso é muito importante. Mas o ponto principal, exatamente o primeiro pada e esses três primeiros sutras. E para a gente ir finalizando já o nosso tempo, que durante esta semana, quando você sentir que vai surgir, que sempre surge uma emoção intensa, pergunta para você mesmo: estou totalmente identificado com esta experiência ou consigo reconhecer que ela está sendo conhecida? Isso é muito importante. As minhas identificações com os sentimentos, com a experiência. Porque aquilo que eu sou, gente, não é uma experiência. E aí, para a gente encerrar, levem com vocês que o yoga não pede que você se torne outra pessoa. Convida você a reconhecer aquilo que nunca deixou de ser. Hariom. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om Namah Shivaya. Muito bem, meus queridos. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Pode estar relacionado com a aula, com a história ou não. Se não tiver nada relacionado exatamente com essa aula, fiquem à vontade. Eu fiquei com uma dúvida, sobre a Pode falar. diferença do corpo causal e o corpo sutil. Você ficou com o quê que eu não escutei direito, Bruna? Dúvida entre a diferença do corpo causal e o corpo sutil. Ah, tá. Então, o corpo causal, vamos pensar, na verdade, o corpo sutil é como se fosse o compilado de todas as vidas que você já viveu, Bruna.
quando você foi Maria, quando você foi Joaquim, quando você foi cachorro, tudo. Porque na tradição védica nós podemos reencarnar como animais, tá? E todas as emoções, todas as aprendizagens, tudo aquilo que você viveu, que são as nossas vasanas, nossos ahamkaras, ele vai acompanhando você. As vasanas, esses arrancadas, que são impressões que podem ser positivas e negativas, por isso assim que muitas vezes a gente vê uma criança de 3, 4 anos tocando piano, que nem, né, um Beethoven, um Mozart, foi já o caso, você fica pensando, como que pode? É porque ela traz essas impressões, ela traz essas vasanas, como muita criança que nasce muito ruim, que faz maldade com animais, com um monte de coisa. Então, tudo isso que você vai cultivando ao longo de uma existência, de uma vida, de uma reencarnação, você, vamos dizer, guarda nesse corpo sutil, ok? Então, você vai caminhando de uma vida para outra, renascendo de uma vida para outra, carregando o seu corpo sutil. Quando você tem o seu corpo material, né? Seu corpo grosso, na verdade, Sukma Sharira, você vai perdendo o corpo de vida em vida. Então, ele é bem primário. De vida em vida, eu perco o corpo. Aí, o corpo sutil, de vida em vida, eu perco o corpo, mas eu carrego muitas das coisas que eu aprendi, o que eu vivenciei. Mas, no corpo causal, não existe um corpo. É a origem da onde surge todo o nome e forma que há em você. Todos nós estamos nesse corpo causal, que na verdade é um corpo causal só. É como se fosse o sol. Então, quando eu ganho um corpo sutil e um corpo grosso, é como se eu ganhasse o corpo grosso, os espelhinhos ou as pocinhas de água e o reflexo desse sol nessas pocinhas fosse o nosso corpo sutil, percebe? Só que o corpo causal, ele é o sol, ele é único. Porém, eu estou fazendo só essa analogia para você entender que o sol é uma única coisa, que é o corpo causal. E a partir dele surgem os outros sóizinhos, mas nunca existiu outros sóizinhos. E esse corpo causal, que é essa ordem, essa inteligência, esse Brahma, né, que a gente tem dentro da tradição, Bruna, ele não tem forma. E ele tem todas as formas. Olha que maluco. Ele não tem forma, mas ele consegue assumir todas as formas. Tudo que há no mundo está dentro desse corpo causal. Por exemplo, eu só consigo processar isso, Bruna, abstrair isso, quando eu consigo entender que há uma realidade relativa, que é essa que eu vivo, e uma realidade absoluta. Nós, o corpo causal, ele está nessa realidade absoluta, que nunca muda. Agora, quando eu entro nessa realidade relativa, eu consigo transacionar com esse mundo relativo de nomes e formas de corpo, inclusive com a reencarnação de outras vidas. Compreende? Então, é algo muito complicado para a mente compreender, porque ela está num outro nível de realidade e de abstração que a gente não foi colocado, não foi exposto ainda. Por exemplo, olha aqui, que eu tô com ele na mão.
Copo? Um copo. E se eu te falar que copo não existe? Copo existe, pessoal? Copo existe. O copo, Sim, pessoal. Sim, sim, o copo não existe. O Não, copo não existe. O que existe é vidro. Ou melhor dizendo, areia na forma de vidro que está na forma de copo. Então, é energia condensada, né? não vamos falar nem energia condensada, vamos É, falar dos fatos mesmo. é. Areia. Porque no mundo relativo, eu não tenho, quando eu falo de ilusão, não significa que não exista. Uhum, É mitiar, ele é aparente. uhum. Ele é aparente. Então, o mundo relativo é criado por nomes e formas. Eu vou criando nomes e formas. Então, se eu tenho um brinco de ouro, eu falo assim, André, eu te dou o brinco e fico com ouro. Opa, a André vai perder, porque brinco não existe. O que existe é o ouro em forma de brinco. E todas as coisas que existem no mundo relativo são mitya, são aparentes. E tudo isso está nesse mundo sutil, nesse corpo sutil, nesse corpo grosso. Mas nada disso está no corpo causal. Ele surge a partir desse corpo causal. Só que isso, Bruna, a gente vai conversar e se aprofundar cada vez mais nos próximos sutras também, que a gente volta sempre, porque quem é esse que está querendo seguir este caminho do yoga? Quem é? Compreende? Então, eu sempre vou voltar para olhar para essa realidade absoluta, que eu, por enquanto, não consigo transacionar mentalmente, entender, compreender, porque a mente não foi feita para compreender coisas que ela nunca viu ou nunca ouviu. Se eu falar para você afunhanhado, escruviru, você sabe o que que é, Bruna? Sua mente consegue pensar? Não, não consegue. Ah, afunhanhado é o quê, Viviane? Escruviru é o quê? É uma comida, um xingamento? É um país fora do Brasil? É o país fora do Brasil, é ótimo, com certeza, né? Então, a gente não consegue alcançar aquilo que nós não conhecemos. E agora vocês estão sendo apresentados a essa nova realidade. Compreende? E que não vai ser uma experiência, vai ser algo que já é você, mas que a gente está processando, qualificando o nosso corpo e a nossa mente para entender quem é esse observador. Por isso que é tão importante o caminho do yoga, porque ele nos prepara para isso, certo? Com certeza eu não consegui fazer assim, alcançar ainda, mas eu acho que talvez consiga ter separado um pouco mais para você essa diferença. sim, eu já tinha uma noção desse assunto, mas eu nunca tinha ouvido falar ou parado para pensar nesse sentido de ter uma separação entre o, o divino e o corpo sutil. É que tem Uhum. muitos nomes também, né? Acaba confundindo. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, alma, ai, no sutil, entendeu? Mas enfim, mas eu É consegui porque não entender dá então. para misturar a tradição védica, né, do yoga, com o espiritismo, com as outras. Todos eles falam a mesma coisa, só que separam em 30 corpos, 70 corpos, 18 corpos, tantos mundos. Tem nomenclaturas diferenciadas, mas no fundo, Bruno, todos estão querendo dizer a mesma coisa. Só que na tradição védica tem três. Pronto, vamos simplificar aqui, tá bom? Mais alguém, gente? Olha, gostei muito de estar com vocês. Obrigada pelas participações, né? Hoje foi uma aula que eu queria que vocês tivessem
interagindo mais, escutar mais vocês, tá? Fiquei muito feliz mesmo e muito grata por vocês estarem até agora aqui me escutando, tá bom? Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, estou aqui à disposição, beleza? Gratidão, meus amores. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Bom resto de semana. Tchau, obrigada, prof.